Ora viva, minhas amigas e meus amigos, eu sou o Cianuco Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui à nossa página Só para Esclarecer. Nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube com o mesmo nome, Só para Esclarecer. Se é a sua primeira vez a ter contato com nossos vídeos, inscreva-se no canal, deixe o seu like, partilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras. E vocês são sempre bem-vindos aqui. Bem, como prometido é devido, eu fiz um post no meu Facebook a dizer que hoje vou explicar sobre como se ministra a libertação. Bem, o que nós temos assistido nas redes sociais, o que tem acontecido nas igrejas, falo propriamente nas igrejas em Angola, é uma pouca vergonha. Não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que nós temos presenciado. Bem, você vê que Jesus, ao ministrar a libertação, falava na sinagoga, manifestava um demônio. E você vê que o demônio manifestava em consequência da autoridade do Senhor Jesus. Ele não ficava a chamar o demônio para vir. Quer dizer, Jesus a falar, levantava-se endemoniado e dizia que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Viestes aqui nos atormentar antes do tempo. E Jesus disse, cala-te, sai desse homem. E temos também outra experiência. Depois dos discípulos passarem no alto mar, onde houve a tempestade, Jesus apaziguou, os 12 endemoniados de Gadara também disseram que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, a presença de Jesus é tormento para os demônios. Só a presença de Jesus já incomodava os demônios e eles manifestavam. E Jesus perguntou qual é o seu nome. Jesus não fez entrevista ao demônio. Jesus perguntou o nome do jovem. Eram dois, como eu falei, os endemoniados gadarenos, mas há um que um dos evangelistas enfatizou mais. Você encontra essa história nos evangelhos sinóticos. Um evangelista vai dizer que um endemoniado, outro vai dizer dois. Eram dois, mas deu-se mais ênfase naquele que tinha mais, assim, mais agitação, mais bravura. Mas o que aqui acontece é que o homem estava possuído. Era uma possessão demoníaca. O nível de possessão demoníaca é aquele nível que o indivíduo já não tem vontade própria. Há pessoas que vivem sob influência de demônios. Há pessoas que possuem demônios. E há aqueles casos que o demônio possui a pessoa. Ou seja, todas as esferas da vida do indivíduo, a sua capacidade racional, de raciocínio, a sua própria vontade, estão todo cativo sob o controle dos demônios. Daí que perguntou qual é o seu nome. Quem respondeu também são os demônios. Somos legião, porque somos muito. Então você vê aí que Jesus expulsava o demônio sempre em resposta daquilo que era a manifestação dos próprios demônios ao se depararem com Jesus. Mas só que nos dias de hoje tudo mudou. Tudo mudou. Você vê... parece... Há um boneco que apresentava... No Brasil chamam boneco, chamam desenho, né? Estamos chamando de desenhos animados. Do Dragon Ball. Você conhece o Dragon Ball? Dragon Ball é aquele boneco que vai... Lutam de longe, começam a se atirar poder. Ei, Kamehameha, Hadouken! E o outro cai aí de longe. E você vê também isso naqueles que chamam em África luta de cacher. Aqui diríamos luta livre, mas não é bem luta livre, porque luta livre até os indivíduos se tocam. Mas aquelas lutas que há, por exemplo, no Congo, que se levou para Angola, é aquela luta à distância. O indivíduo dá chapada à distância, dá bico à distância. E é esse espetáculo praticamente que se levou agora no seio da igreja, pelo movimento, pelo chamado movimento profético. E as pessoas que não conhecem Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, pensam que aquilo é poder, é demonstração de poder. E eles vão buscar o texto de Paulo que diz que a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito.
E eles não entenderam bem o que Paulo quer dizer, qual é o contexto de Paulo. Paulo está a dizer que ele não se apoiou em sabedoria humana como a sabedoria filosófica dos gregos. Ele, para que não fosse dada ênfase na sua própria capacidade, mas ele pregou a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. É claro que, como ele disse, o evangelho é o poder de Deus. Houve manifestação de demônios, expulsão de demônios, cura e muitas outras coisas. Mas o que acontece hoje é que esse tal ministério profético, que nós já temos falado aqui, que é um movimento falso que se levantou. E aqui já digo que as pessoas dizem, não, mas vocês tudo é falso, não se reconhece a graça que está no outro. Não, uma coisa é a graça de Deus, outra coisa é falsidade. Principalmente, aqueles indivíduos que já passaram em igrejas onde aprenderam a palavra, como por exemplo muitos assembleanos que preferiram enveredar pelo profético. Quando eu digo profético, eu não estou a dizer aqui que não acreditamos no ministério do dom profético. Aqui deixa já dizer para vocês. O dom de profecia, revelação, língua e por aí fora, continua até hoje. Eu acredito na continuidade dos dons espirituais. Mas não atribuo toda a manifestação ao Espírito Santo, como as pessoas querem nos obrigar a atribuir. Dizer que nós não reconhecemos, para nós tudo é falso profeta. Não, há verdadeiro profeta, falso profeta. Profeta no Antigo Testamento eram profetas, homens que Deus levantava para profetizar a nação, os reinos. Os reinos já estavam divididos. Uns profetizaram no reino do norte, outros profetizaram no reino do sul. Então tinham Isaías, veio Isaías, acabou o ministério, Isaías veio Jeremias, veio Ezequiel, veio Daniel. Hoje, no Novo Testamento para cá, já não existe um profeta assim como Elias, Isaías, Jeremias, mas existem dons que Deus distribuiu a pessoas, dons de profecia, ministério profético, para servir ao ministério. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos no livro de Atos o profeta Ágabo, que profetizou a Paulo que ele seria preso em Jerusalém. Ele servia a igreja local. Não se intitulava como o profeta de Jerusalém, como hoje as pessoas se intitulam, o profeta fulano, o média fulano. Isso tudo é uma aberração que surgiu no nosso meio. Então, é importante primeiramente dizer que isso que surgiu no nosso meio deve ser combatido. O chamado ministério profético, esse ministério dos média, não deve ser redefinido, não precisa de uma redefinição, precisa de uma extinção, porque não vem de Deus. E vocês próprios, além daquilo que eu falo, vocês próprios têm presenciado, vocês têm visto a aberração, têm visto como eles têm sujado o nome de Deus, têm sujado o Evangelho. Não só em Angola, até aqui no Brasil. Enquanto que eu disse que Angola e Moçambique, eles ficam a fazer aquele espetáculo de lançar poder de longe, dar bico de longe, dar queda de longe. Primeiro, é um desrespeito à dignidade da pessoa humana. Começarem a divulgar imagens de pais alheios, mães alheias, se rebolar no chão. Ele manda, levanta, da cabeça. Isso é voodoo, é magia, é poder satânico. O poder de Deus não existe para você fazer espetáculo, você ser o showman, mas o verdadeiro homem de Deus, ele é cristocêntrico. Cristocêntrico é uma pessoa que tem Cristo no centro da sua mensagem. Ele não é antropocêntrico. Antropocêntrico é ter o homem, é ter o egocentrismo. Ser egocêntrico é você querer aparecer diante das pessoas que você tem autoridade, que você tem poder. Então, é importante primeiramente salientar que muitas das coisas que nós temos visto não é libertação. É mais um espetáculo de voodoo, de magia, de cacher. Cacher é aquilo que se tiram a cabeça de longe, petam faca, aquele é feitiço. E muitos usam isso com a Bíblia e acrescentam a palavra de Deus. As pessoas pensam que é poder de Deus. Então vocês têm que ser os primeiros a denunciar, os primeiros a dizer que não tem nada a ver com o poder de Deus. Segundo, as pessoas dizem, não, vocês estão sempre a criticar
vocês têm que mostrar. Mas mostrar para fazer o quê? Mostrar mesmo que vão na competição. Nós não estamos aqui para mostrar. Bem como eles não deviam estar aqui a querer mostrar. E aquilo que mostram é um autêntico espetáculo de respeito, como já disse as pessoas que são divulgadas. Como outro postou a dia, dizer, vou te profetizar, você está para ir fazer pedido na fulana, na Neuza, aquele bebê não é teu, e não sei o que, não sei o que. Quer dizer, que as pessoas até ficam a comentar que aquilo tudo é combina. Não se sabe se as pessoas estão a combinar. Assuntos de problemas familiares, fazem vídeos para viralizar. Quer dizer, está uma bagunça, está uma salada russa, está uma desordem, ninguém diz nada. E muitos o que acontece? Muitos saíram do mundo e foram diretamente nesses supostos ministérios proféticos. São esses que ficam a gritar à toa, profetiza, papai, papai. Quer dizer, porque ele veio do mundo, ele como veio do mundo, ele não sabe nada disso que estamos a falar, ele não conhece a palavra de Deus, ele só sabe que, olha, estou no ministério que o profeta fala isso, adivinha a vida das pessoas. Esses ministérios, mesmo esses profetas que eu estou falando, você nunca vê, ele não abre Bíblia, não lê Bíblia, não explica a Bíblia. Quer dizer, não tem diferença com centro de macumba, com casa de macumba, porque é só adivinhar a tua vida, é só adivinhar a tua vida, é só adivinhar a tua vida. E eles chamam isso de demonstração de poder. Isso não é evangelho. Não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas também acontece que muitos cristãos deviam expulsar demônio. Também não expulsam, talvez por medo. Tem medo dos demônios. Então é isso que eu estou aqui para dizer. Jesus deu ordem a todos os discípulos. Jesus disse, expulsai os demônios e curai os enfermos. Quem é que deve expulsar os demônios? Quem é que deve curar os enfermos? Toda a igreja, todos os cristãos. Se tem cristão que não expulsa demônio nem cura enfermo, porque ele próprio tem dúvida. É um trabalho no seu interior que precisa de ser... Quer dizer, é um bloqueio no seu interior que precisa de ser trabalhado, precisa ser mudado. A pessoa primeiro precisa saber que é convicto de que é salvo, tem fé autêntica no Senhor Jesus Cristo, é um discípulo de Jesus. Então deve saber que Jesus falou para os seus discípulos expulsarem os demônios e curar os enfermos. Há pessoas que têm dom da cura. Há pessoas que têm dom da cura. Mas esse dom da cura é algo específico. Fora do dom da cura, Jesus disse que porão a mão sobre os enfermos curarão. Isso aqui não tem a ver com um dom. Isso aqui é algo que tem a ver com um mandato de Cristo para toda a igreja. O dom da cura já é algo especificamente de pessoas que vão orar para os enfermos. Aí onde nós estamos a orar, pode ser que Deus opera como não opera. Mas a pessoa que tem o dom da cura, ou tem o dom da fé, é uma pessoa que vai ter uma convicção interna dada pelo Espírito para insistir até ver aquele caso resolvido. Agora, é importante aqui também salientar que é preciso que as pessoas resgatem essa autoridade. Cristo nos delegou autoridade e poder. Poder para expulsar e autoridade para exigir que sejamos obedecidos. A autoridade é um poder delegado. A autoridade, o poder é a capacidade de mandar e exigir obediência. Então, quando nós expulsamos demônio, você tem que estar convicto de que aquele que está em ti é maior que aquele que o demônio que está a assolar a vida daquela alma. Então, é importante aqui saber que, primeiramente, o mais importante do que expulsar demônio é ser salvo. Primeiro, ser salvo. Porque há muitos perdidos expulsando o demônio. É aí onde Jesus Cristo disse que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, fiz isso, fiz aquilo. Aconteceu com os discípulos de Jesus quando eles apareceram alegres, felizes. Oh, mestre, hoje foi sassassa hoje aqueceu hoje. O que aconteceu? Epa, expulsamos o demônio. E repare que o Judas ainda estava lá. Expulsamos o demônio, em teu nome os demônios se nos sujeitam. E Jesus Cristo olhou para eles e disse, não vos maravilheis de que
os demônios se vos sujeitam. Não vos maravilheis do que os demônios se vos sujeitam, mas vos alegrei antes, porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. Ou seja, expulsar demônio não é um fim em si, mas esses caras do ministério profético fazem da expulsão de demônio o fim em si. Por isso é que nas nossas igrejas também continuamos a ter cultos de libertação, para exigir que pessoas já libertas continuem a frequentar, quer dizer, libertar os libertos. Quando você procura libertar os libertos, é aquilo que escreveu agora aqui o amigo aqui, o Manuel Caculo. Quem é cristão e não expulsa demônio, ele falou, tem crença ilimitante. Então, crença limitante, esse bloqueio na mente da pessoa, de que eu estou cativo, eu estou amarrado, aí o crente fica no culto de libertação, e nunca amadurece para auxiliar o seu pastor expulsando os demônios, curando os enfermos, pregando a palavra, evangelizando, intercedendo. Então, é preciso que as pessoas saibam que o culto de libertação é para pessoas específicas que vieram do mundo e têm a sua vida cativa, têm a área da sua vida cativa. Então, essas pessoas vão receber Jesus em suas vidas e o ministro, o pregador, vai ordenar aos demônios que abandonem essa vida, abandonem essa alma. Jesus expulsou demônio e Jesus mandou expulsar demônio. Não devemos fugir dessa responsabilidade. Por nós estamos a fugir dessa responsabilidade, é que estão aí os falsos profetas. Nos nossos cultos são libertação ou expulsão. Libertação é pela verdade. Não, espera aí. Aqui é uma coisa. Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. Vocês têm que ler bem o contexto que Jesus fala disso. Qual é o contexto deste texto? O que estava a se passar nos versículos anteriores? O que tinha acontecido? Jesus disse expulsar os demônios. E Jesus expulsou demônios, é o que eu estou a dizer. A verdade liberta.
Mas isso não anula o facto de que você tem que falar no demônio em nome de Jesus, te ordeno, sai. Paulo fez isso, os apóstolos fizeram isso, o próprio Cristo fez isso e ordenou que nós façamos isso. O que estou aqui a querer dizer é que nós devemos resgatar essa autoridade. Muitos crentes têm medo de expulsar demônios. O crente não pode ter medo dos demônios. Jesus deu-nos autoridade sobre eles, nós temos autoridade sobre eles para expulsá-los da vida das pessoas, do corpo das pessoas. Porque o que os demônios mais procuram, mais desejam, mais almejam, é um corpo para manifestação no mundo físico e assim poder escravizar a pessoa. Por isso é que eles pediram a Jesus, se nos expulsa, mande-nos para aquela manada de porco, porque eles precisam de um corpo para se expressar. Então, agora, é aquilo que eu disse, falou-se aqui de crenças limitantes, é aquilo que eu disse. Muitos crentes, por causa de quê? Por que existem muitas pessoas com crenças limitantes? Vou já explicar para vocês. Por causa da cultura de cada povo, de cada pessoa. Na nossa cultura, nós somos pessoas que fomos ensinados, crescemos já temendo gato preto, temendo bruxo, temendo feiticeiro, ouvindo falar de mayombola, que a pessoa quando morre, a alma vai trabalhar na lavra, a pessoa vai trabalhar na lavra. Quer dizer, existem coisas que você vai crer por causa da própria cultura, que molda a tua forma de pensar. E depois, quando você se converter, quando você vai começar agora a ter conflito entre a palavra que você agora está a receber e o conhecimento empírico que você já traz da tua cultura, dos mitos, da sociedade onde você está inserido. É aí onde o crente tem que confrontar entre o conhecimento popular e a palavra de Deus. E a palavra de Deus. Jesus, por exemplo, encontrou os discípulos a discutirem. Por que não conseguimos expulsar esse demônio? Por que não conseguimos? Jesus expulsou. E Jesus disse, esta casta. Olha que Jesus está dizendo, esta casta. Não está dizendo todos os demônios, não. Esta, específica. Porque falei aqui que os discípulos já tinham expulsado o demônio e vieram felizes. Jesus disse, não fiquem felizes porque o demônio se vos sujeitam. Mas alegrem porque o vosso nome está no céu. Mas noutra ocasião Jesus falou para eles que esta casta não sai senão com jejum e oração. Repare que Jesus não mandou, como nós fazemos nas igrejas. Nós pastores ficamos com preguiça e mandamos a alma que está aflita a jejuar. Essa casta para sair, ora, jejua. Jesus não mandou o lunático jejuar. Jesus falou para os seus discípulos, que são as pessoas que estavam a expulsar o demônio. Jesus falou para os seus discípulos. Que esta casta não sai senão com jejum e oração. O que significa que nós, como discípulos de Jesus, é que devemos nos revestir de poder e autoridade para expulsar os demônios das pessoas. Quer dizer que já deve ser uma constância, uma atividade constante. E o José Candonguesa pergunta ainda sobre nomenclatura, culto de libertação. Mestre, não seria melhor culto de intercessão? Não, interceder é uma coisa, ministrar libertação é outra coisa. Culto de libertação eu não reprovo. Culto de libertação é importante ter na igreja. Mas o problema é, quem vai participar do culto de libertação? Vocês estão entendendo o que eu estou a dizer? Não é o crente que já está liberto, que vai achar na vida dele que ele precisa sempre de libertação e sempre vai nesse culto. Culto de libertação é para atender aquelas pessoas que estão a vir com problemas espirituais do mundo para a igreja. Quando essa pessoa passou no culto de libertação e foi acompanhada, foi batizada, essa pessoa agora deve cooperar. Não deve sempre vir no culto de libertação, 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 culto de libertação. Existe aquilo que nós chamamos de o poder de crer certo. Muitas pessoas veem que as suas vidas estão cativas, não porque tem demônio, porque na sua mente ele está crendo de forma errada.
Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas na sua mente, as coisas velhas não estão a passar. Já passaram. Mas o diabo traz em sua mente e mente para aquela pessoa que as coisas velhas estão aí. Então aquela pessoa vai fazer o quê? Vai ficar cativa nesse pensamento. Isso é que chamamos de crença limitante. Ele está limitado e automaticamente fica bloqueado. Porque as coisas vão acontecer na vida dele conforme ele crê, conforme ele acredita. Se você que é cristão, se você que é filho de Deus, não compreender que há pessoas que vêm do mundo com problemas das famílias dele, lá com problemas de enfeitiçar, com problemas de demônio, precisa de libertação. E a pessoa tem maus sonhos, ele está a ser perseguido, ele vê vulto, ele vê... Se você vai dizer, não é assim, ele vai procurar o média, porque vai ver se pastor não me entende, se está na letra, carnais, teologia, entender? Então ele vai procurar o média, porque o média ele entende. Você vê as mensagens que o média prega. O média fala sobre sonho, realidade dos sonhos. O média fala sobre ataque satânico. Nós também temos que falar essas coisas. Nós temos, olha aqui o GM Savni Negs, esse é o nome também. Mas é verdade que muitos profetas têm dito que a libertação é um processo. Nós temos na Bíblia um exemplo de Jesus. Nós temos na Bíblia um exemplo de Jesus que curou um homem cego, aquele que Jesus untou a vista dele com lodo. Jesus lhe disse, o que vês? Ele disse, eu vejo as pessoas andarem como árvore. Jesus voltou a orar sobre ele. O que vês? Agora vejo bem. Então aqui o que nós entendemos? Entendemos que nem sempre quando você ora por alguém que está a curar, para a cura, que ele vai sentir já totalmente sarado, ainda vai sentir um sintoma. Às vezes o paralítico ainda está andando assim a coxar, ele já estava na cadeira, mas está andando assim a coxar. Você tem que orar novamente e depois aguardar. Nós temos aí esse exemplo de Jesus. Então... Olha aí, a amada a partir de Moçambique, a apóstola Paulina Mutenda, disse, preguei isso ainda hoje, que bom. Moçambique também precisa. Como eu disse, quando digo não sai, me refiro à verdadeira libertação para a vida. Bem, o crente que conhece a verdade liberta. Só essa parte de conhecer a verdade libertará. Não podemos limitar na expulsão de demônio. Um crente que conhece a verdade, por exemplo, mas que conhecereis a verdade. Que verdade que Jesus está a falar? Verdade libertar. Libertar de quê? Por exemplo, Jesus lhe fizeram mesmo essa pergunta. Nunca servimos a ninguém. Como disse, seremos livres. Ele disse que quem comete pecado é escravo do pecado. Um crente que foi liberto por Jesus é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que não aceita, por exemplo, politicamente, não aceita ser massa de manobra, ser gado, só apoia partidos políticos à toa, só grita viva à toa. Não, que Jesus já te iluminou, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, essa libertação que Cristo fala é muito profunda. Você tiver que preparar um sermão sobre o conceito. Simples, prudente como a serpente. Quer dizer, você é uma pessoa prudente, você é uma pessoa que entendeu, você crê na palavra de forma certa, você não acredita que você tem demônio, porque Jesus te libertou. E outra coisa, libertação não depende de cai, sai, ficar cair. Para você, eu, por exemplo, expulso o demônio, ministro de libertação, mas eu não fui chamado especificamente para isso. Eu sou professor da palavra de Deus. Jesus me chamou para ensinar. Mas há pessoas que Jesus chamou especificamente para fazer esse trabalho. Mas eles têm que saber que é preciso orar e buscar outros dons. Por exemplo, há pessoas que o demônio ele vai num culto, você está a pregar,
o demônio, de tanto ele está pregando e está crendo na palavra, o demônio lhe abandona. A pessoa não grita nem cai. O demônio sai. Se tiver alguém que tem visão espiritual da parte de Deus, vai ver o demônio sair sem precisar cair. E há muitos que caem, o demônio não saiu. Quer dizer, então nós estamos a nos basear, coisas espirituais, estamos a nos basear na vista física. Olha, puf, caiu, gritou, então foi liberto. Por isso é que as pessoas não dão crédito nos falsos profetas. E aqui a nossa irmã Maria José Lara Alves Boal diz: há também muita falta de ensino verdadeiro, o que há mais é mau ensino. Verdade. Ensinar isso, que todo crente deve resgatar a autoridade que Cristo nos deu para expulsar demônios. Porque você é discípulo de Jesus, diferente daquele do livro de Atos. Em nome de Jesus que Paulo prega. Quer dizer, eles se condenaram na própria fala deles. Porque eles estavam a dizer em nome de Jesus que o Paulo prega. Se é o Paulo que prega e não é você que prega, significa que você está falando de um Jesus que você nem conhece e de um Paulo que você ouviu dizer. Quer dizer, você está fazendo porque você ouviu. E os demônios responderam: bem, sabemos quem é Jesus e conhecemos Paulo. E vocês quem são? Corrida com eles aí. Eles saíram nus, os demônios mudaram aí. Primeiro, estava a fazer algo que não tinha mandato para fazer. Jesus mandou eu e mandou você. Segundo, é importante que os crentes saibam que não tem que temer demônio, não tem que ter medo dos demônios. Então você tem o que está em ti é maior e Jesus te deu poder e autoridade. Terceiro, você precisa compreender que há pessoas que já estão libertas, mas acham que ainda não estão libertas. Aí você tem que vir com o ensino, dizer que não, Jesus já te libertou. Eu estou amarrado. Não, você não está amarrado. A Bíblia diz que quem tem Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Pastor, está me fechando. Não, está escrito contra Israel, não há encantamento. Falou para Israel, ok. Mas essa promessa também nos diz respeito a nós, muito mais que Israel. Porque aquele que está em nós, eles de Israel não tinham Espírito Santo dentro deles. O Espírito Santo no Antigo Testamento só descia sobre juízes, profetas, reis e sacerdotes. O povo não. Mas nós todos recebemos o Espírito de Cristo. E o que está em nós é maior que aquele que está no mundo. O que está em nós é maior que aquele que está no mundo. E a expulsão de demônio acontece com autoridade em nome de Jesus. Não acontece com água do Rio Jordão ou água do profeta que orou na Nigéria. Isso tudo são rituais que amarram mais as almas e não as libertam. Não falei ministério, falei pessoas que têm um chamado específico para orar por libertação, assim como pessoas que têm chamado específico para interceder. Eu oro, você ora, mas nem todos nós temos chamado para interceder, intercessão. Os que têm chamado para interceder são pessoas que oram dia e noite. Se ele pede oração, ele está sempre disposto a orar. Quer dizer, quando digo que alguém tem chamado para alguma coisa, é algo, por exemplo, eu estou aqui a ensinar, eu tenho prazer em ensinar. Ontem fiz live, hoje estou a fazer live, amanhã posso fazer mais live. E ainda tem um grupo de mentoria onde eu estou a ensinar, ainda estou aqui na igreja onde daqui a pouco vou e eu estou a pregar. Quer dizer, é um chamado. Quando você tem um chamado para isso, você tem uma predisposição para fazer. Então, existem pessoas que têm uma predisposição para louvar. Nós todos louvamos, mas há um que tem uma predisposição específica para louvar. Outros têm uma predisposição específica para expulsar demônio. Esses é que quando, às vezes, você está a pregar, ele não precisa falar, o demônio manifesta, mas ele está a pregar, o demônio vai manifestar. E aí você está a expulsar, sai, ele vai chegar, vai expulsar, o demônio vai sair. Vocês estão a entender isso? Boa, está aí o pastor Elias Braga, que disse palavra abençoada, pastor Sanuco Monteiro, obrigado, homem de Deus. Tem Isabel Cassinda Manuel, disse com certeza, as pessoas que já estão libertas, mas continuam pensando que ainda não estão. Como ver quando já estamos libertos, pastor? Ok. Uma pessoa que está liberta, uma pessoa que está cativa, uma pessoa que tem demônio, é uma pessoa que vem como é que o demônio se expressa? O demônio se expressa através de certos vícios e atitudes na vida de uma pessoa. Uma pessoa que está, por exemplo, cativa,
na prostituição, no roubo, na pornografia, em outros males, na fofoca, calúnia. Essas pessoas, como é que você vai notar? A libertação nota-se, é aquilo que eu disse, pode ser que não caiu, não gritou, mas como é que a libertação nota-se? Por causa da própria mudança que vai ocorrer na vida daquela pessoa. E é preciso a pessoa crer certo. Muitos de nós cremos errado. É preciso crer certo. Se está escrito 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita e tu não serás atingido. Eu tenho que crer com todo o meu coração nessa palavra. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno não vos fará dano algum. Eu preciso crer nessa palavra. Eu gosto muito da oração do pai desse menino lunático. Ele disse a Jesus, os teus discípulos expulsaram, mas não puderam. Se tu podes, expulsa. E Jesus respondeu de forma rápida, se tu creres, verás. Repara a diferença entre esse caso e o caso do leproso, que disse a Jesus, se queres, bem podes curar-me. Jesus disse, quero ser limpo. O dizer se queres e dizer se podes são duas coisas diferentes. Quando ele disse queres, bem podes curar-me, Jesus disse quero. Ele não está questionando a possibilidade ou o poder de Jesus, mas o desejo, se queres, ou seja, se for teu desejo, tu podes limpar-me. Jesus disse eu quero ser limpo. Agora o outro disse se podes, ou seja, está a questionar o poder. Jesus disse também se creres, verás. E eu gosto da oração que ele disse assim, Senhor, creio, ajuda na minha incredulidade. Você tem que pedir ajuda a Jesus na tua incredulidade. E é claro que nem todo demônio vai sair de primeira quando você expulsar. Eu tive demônios que já me zombaram no culto. Você expulsar, ele também está... Em nome de Jesus, ele já está gritando antecipadamente, sai! Em nome de Jesus, ele está gritando, queima! Então, é importante você usar o poder e a autoridade, como eu disse, não só falar sai, mas exigir que te obedeça. E ele tem que te obedecer. E você não tem que... Olha, eu me lembro no princípio, quando comecei a pregar, fui numa igreja, a orar, a pregar, manifestou um demônio. Poxa, irmão, aquele demônio demorou para sair. Eu falei no pastor, epa, que já está tarde, tenho que ir em casa. Ele falou, nada, nós aqui não vamos sair se esse demônio sair. Foi aí onde eu aprendi. Aí eu aprendi que tem que ficar, e você tem que ficar aí até ele sair. Sai, ele tem que sair. Depois no fim saiu. Quando saiu, aí amém, amém. Tivemos que dispensar a igreja. O pastor disse, dispensa a igreja, mas não podemos deixar assim. E a pessoa quando está endemoniada, você deixa assim. Vai se atirar na estrada lá, para o demônio leva lá para lhe matarem. Então, é importante que nós saibamos isso. Usemos o poder, usemos a autoridade para expulsar demônio. Demônio não é essas brincadeiras espirituais que os falsos profetas ficam fazendo de longe, chapada de longe. Eu também já imitei chapada de longe. Eu falo todas as minhas verdades, vocês sabem. Mas imitei porque eu vi, assistia a Tibi Jojo, assistia, então, nunca fui lá para ele me orar, quer dizer, só imitar. E você vê também a pessoa, também está mesmo te obedecer tua mão, queda de longe. Quer dizer, é que nós chamamos de perigo, é você imitar o que você está vendo. Se esse profeta está a fazer, também vou fazer. Você não precisa exibir, pôr mãe das pessoas, pai das pessoas, para as pessoas verem que você está expulsando demônio. Então, Jesus mandou você fazer o uso do seu nome para expulsar demônios, para libertar a pessoa. Como vê uma pessoa, a pessoa que está cativa vai ficar mais esperançosa. A pessoa está cativa, a porta de emprego não abre. Depois vai ficar mais convicta de que há uma paz, uma tranquilidade, vai receber de que as coisas vão dar certo. As coisas vão dar certo. Então é por aí. Olha, as irmãs estão a rir que eu falei aqui. Eu também estava a fazer isso também. Eu até fiz vídeo também, queria pôr no Facebook. Ou a fazer isso na alma. Ele fazia assim, ele fazia assim, ele fazia assim. Ele também estava a fazer assim. Por um pouco você fosse um profeta. O Gil Kadosh disse, eu sou do Brasil e sei que aí na África ser evangélico não é fácil, é o diabo.
Oh, o diabo envergonha. É verdade. Não, e aqui no Brasil também tem muitos falsos profetas que ficam, despejam um monte de óleo na barriga da pessoa, metem o dedo, ele já tem uma coisa aí estranha que ele mete no dedo dele, esconde na mão, começa a fazer um espetáculo, tipo, tá saindo do umbigo da pessoa. Olha, olha, olha. Aqui também tem muitos falsos profetas. Mas não aguentam os da África. O Manuel Caculo está a rir a chapada de longe que eu já dei. Os médios chamam de demonstração de poder. Eu também já fiz isso. Eu fiz vídeo até a fazer. A pessoa mesmo acompanhar. Olha, fazer assim pelo poder de Jesus. Ei, em nome de Jesus. Nome... Ai, fiz bem de não divulgar a filha alheia. Então, mas isso que eles têm é que chamam caché. Aí em Moçambique, Paulina, diz ainda aí em Moçambique também tem caché. No Congo tem, levaram em Angola. É uma luta que eles ficam de longe. Se tiram a cabeça de longe. Picam faca de longe, cortam não sei o que de longe, dão chapada de longe. É isso que só estão a usar a palavra de Deus para fazer aquela mesma coisa. Mas para aquilo acontecer, eles passam rituais, vão em cemitérios, fazem rituais nas campas, se envolvem com as crentes, enterram já no templo, lá no púlpito, como chamam o altar, enterram lá boi, cabrito. Quando apodrecer o número de bichos que vai, vermes que vai aí, é o número de povo que vai encher. São esses povos que não conhecem a palavra, que ficam aí a dizer, Paulo precisa, papai, veja, é espetáculo, ele bate de longe. Quer dizer, você vê que não tem palavra, um povo cru sendo enganado. Só que a Bíblia diz o seguinte, enganando e sendo enganado. O povo falso profeta está enganado, também ele está sendo enganado pelo diabo. Não pensa que ele só está enganado e não está sendo enganado. Enganando e sendo enganados. O Juca 2 disse, o meu ministério é de libertação. Quer dizer, quando falam de ministério de libertação, aquilo nós falamos, segundo os 5 ministérios, não existe ministério de libertação, né? A melhor expressão é meu chamado. Sim, nós temos que acreditar que existem pessoas que têm um chamado específico para libertar cativos. São pessoas que oram muito, jejuam muito, reconhecem essa autoridade, expulsam. E as pessoas, é o que eu estou a dizer, só não pode prender pessoas no culto da libertação. 1 ano lá, 2 anos lá, não é normal. Você tem que sentar com essa pessoa, não é normal. A pessoa também cai, volta, expulsa, volta. Sempre, não pode. Você também tem que sentar com a pessoa. Há pessoas que fizeram coisas no passado que precisam confessar, abrir a boca, dizer que eu andei assim, fiz isso. E aí, a pessoa que não precisa ter você lhe orar, expulsar demônio. Quando ele confessar, o demônio também priva para não abrir o jogo. Pessoas cometeram crimes. Então, quando ele abre o jogo e abre o coração, automaticamente ao abrir o coração, Jesus opera a libertação. Automaticamente. Temos aqui comentário. Quebra de maldições. Sobre quebra de maldições. Bem, existem maldições. Existem maldições. Maldições familiares, maldições hereditárias. Existem. Quer dizer que não existe, está mentindo, está enganado, está equivocado. Só que, o que nós reprovamos é essa ideia de você dizer que existe maldição na vida daquele que já aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. Você está aí contra a Bíblia. Existem maldições, existem famílias amaldiçoadas? Sim, existem. Não estamos a dizer que não. Mas quando naquela família, um membro daquela família aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, automaticamente aquela maldição é quebrada na vida dessa pessoa. Entenderam isso? Então, quando falamos de maldição não quebrada, não se pode falar maldição não quebrada na vida daquela pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Há pessoas que têm lutas grandes, porque cada família tem sua história, tem seu histórico, seu grau de envolvimento nas trevas. Então, quando você sai, é diferente Olha, antigamente nós dávamos um exemplo assim. Imagina que vocês 10 pessoas receberam terreno para construir casa. Mas um é o terreno que tem muito capim, o outro terreno já encontrou, já tem pedra, já tem entulho. O que já encontrou entulho é mais fácil. Está entendendo, né? É aquilo que eu estava a dizer ontem. Por exemplo, tem aqui pessoal do Brasil. Eu estava a dizer ontem que no Brasil, você vê o ladrão veio assaltar, o pastor falou, em nome de Jesus, o bandido caiu, pá, morreu. Aí mesmo já caiu, morreu.
Então significa que na nossa nação precisamos ainda de muito trabalho para chegar nesse nível. Então, muitos receberam, é que eu estou falando da família. Há quem saiu da família, Jesus libertou. Mas é uma família que tem muito capim ainda para capinar. Ou seja, os teus primos para te seguirem, teus tios para te ouvirem, para crerem. Você vai ter que orar ainda muito, vai ter que jejuar ainda muito. Você não tem maldição sobre você. Mas você está numa família cujo envolvimento com o Satanás é muito forte. Então a própria pessoa pensa que ele também está cativo naquele problema. Vocês entenderam isso? Então é por aí, é por aí. Está aí a Giovana Pascoal. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então é aquilo que nós falamos. Imaginam sempre do terreno. Há quem o terreno dele é grande, há quem o terreno dele é pequeno, há quem tem muito capim, há quem já... Quer dizer, quem o avô dele, já naquele tempo dos missionários, o bisavô dele se converteu, com o bisavô dele era um cristão, nasceram a avó também seguiu a palavra, nasceram teus pais também te geraram. É diferente daquele que, olha, o bisavô era quimbandeiro, o avô herdou curandeiro, o pai está na bruxaria, o filho, na família todo mundo morre de peixe, de não sei o quê, depois você se converteu. Você vai ter mais luta que aquele que... Vai ter mais luta no sentido de enfrentar os números de demônios que aquela pessoa que já veio de uma família crente. Sim, aquela pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, agora vai ter o trabalho de buscar a sua família, os membros da sua família. Mas agora o que eu estou a dizer da luta que essa pessoa vai enfrentar, as lutas que essa pessoa vai enfrentar. Vai enfrentar lutas grandes, aí precisa orar, precisa jejuar, precisa pedir auxílio, até auxílio. Nós, o nosso tempo era se pedir assim, vamos lá na minha família, vamos lá na tua família. Você pede teus irmãos, teus amigos, vão lá, oram na tua casa, oram na tua família, fazem cultos familiares, fazem vigília com membros da família. Isso é muito bom, é muito importante. É muito bom e é muito importante. Por hoje vou ficar por aqui. Que Deus abençoe. Na certeza de que estaremos ainda juntos para abordar esse tema. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Partilhem esse vídeo. As pessoas não andam a partilhar, tem que partilhar. Quando vocês partilham, mais pessoas que não conhecem a nossa página vão vendo a página, vão nos seguindo e vamos alcançando mais pessoas com essas verdades. Deus em Cristo vos abençoe. Estamos juntos.